Caros amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Paranoia Militar. Neste vídeo falaremos sobre a mais poderosa ofensiva feita pela Rússia desde o início da guerra contra a Ucrânia. Mas o que está por trás disto? O que levou Putin a intensificar a sua ofensiva justamente agora? E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Para entendermos o momento atual, é importante voltar um pouco no tempo e entender a relevância estratégica do leste da Ucrânia, em especial da região do Donbas. Historicamente, Donetsk e Lugansk representam uma área de grande importância econômica e simbólica para a Rússia. Desde 2014, com a anexação da Crimeia, esses territórios passaram a ser o foco de uma guerra separatista, fomentada por forças pró-russas e apoiada diretamente por Vladimir Putin. A ofensiva recente, que começou a ganhar força novamente em setembro de 2024, marca a tentativa russa de estabelecer o controle total sobre o Donbas em termos de terreno. Essas regiões são maioritariamente industriais ricas em recursos como carvão e ferro, essenciais para a economia ucraniana e que, nas mãos da Rússia, podem minar ainda mais a economia de Kiev. Nas últimas semanas, a Rússia conquistou, de acordo com dados de código aberto, aproximadamente 200 km² de território ucraniano. A importância dessa área vai além de uma simples ampliação territorial. Ela representa um aumento na segurança para as linhas de suprimento russas e cria um amortecedor que dificulta contra-ofensivas ucranianas. Esse território capturado também inclui a tomada de assentamentos estratégicos, o que permite à Rússia controlar pontos logísticos importantes e fortalece a sua posição defensiva, antecipando possíveis tentativas de retomada por parte das forças ucranianas. Frente a essa nova investida russa, a Ucrânia enfrenta desafios extraordinários. O general Alexander Sis, comandante das forças ucranianas, afirmou que o seu exército está contendo uma das ofensivas russas mais poderosas desde o início do conflito. No entanto, essa contenção vem com um preço muito alto. O terreno devastado por meses de batalha exige reforços constantes e um enorme volume de recursos militares e logísticos. Em áreas de combate mais intenso, como nas proximidades de Donetsk, a necessidade de suprimentos básicos, como munições e equipamentos médicos, coloca uma pressão crescente sobre as forças ucranianas. Além disso, manter soldados em linhas de frente tão hostis por longos períodos afeta o moral e a capacidade de resposta dessas tropas. Outro ponto a considerar é a dependência ucraniana de assistência estrangeira. Os recursos e equipamentos militares que a Ucrânia recebe dos países da OTAN são fundamentais para que o país possa sustentar a sua defesa contra o avanço russo. Embora a ajuda ocidental tenha sido forte, ainda há limitações e um tempo de resposta longo para a reposição de equipamentos, o que se torna um desafio quando enfrenta um inimigo que, ao contrário, dispõe de recursos contínuos e muitas vezes superiores em quantidade. A estratégia russa inclui não apenas o avanço terrestre, mas também uma intensa campanha aérea contra a Ucrânia. Nas últimas semanas, mais de 900 bombas, 30 mísseis e quase 500 drones foram lançados contra alvos ucranianos, muitos deles infraestruturas civis essenciais. Esse tipo de ataque não apenas causa devastação imediata, mas visa criar uma crise a longo prazo para a população ucraniana. Em um momento em que o país se prepara para o inverno, o impacto de ataques à infraestrutura de energia pode ser catastrófico, segundo o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Cerca de metade da capacidade de geração de energia do país foi destruída ou seriamente danificada, comprometendo o aquecimento e o fornecimento de eletricidade em várias regiões. Além de minar a moral da população, esse ataque à infraestrutura energética é um exemplo de guerra psicológica. A Rússia aposta na deterioração das condições de vida dos ucranianos para enfraquecer o apoio doméstico à guerra, pressionando o governo de Kiev a buscar negociações em desvantagem. Zelensky, percebendo a gravidade da situação, intensificou a sua busca por apoio internacional, especialmente de aliados da OTAN. Ele solicitou o armamento mais avançado, incluindo mísseis de longo alcance que permitiriam à Ucrânia atingir posições mais profundas no território russo. Contudo,
a resposta da OTAN tem sido cautelosa devido ao risco de uma escalada ainda maior do conflito. Isso deixa a Ucrânia em uma situação delicada. Sem esses mísseis, o país fica limitado a respostas defensivas, incapaz de atingir alvos estratégicos no território inimigo, permitindo que a Rússia conduza ataques de maneira relativamente segura, especialmente em áreas mais ao leste e ao norte do território russo. Zelensky destacou ainda que muitos dos componentes utilizados pela Rússia em seus armamentos vêm de países ocidentais e asiáticos, como China, Europa e até mesmo dos Estados Unidos. Embora medidas tenham sido tomadas para restringir o envio de tecnologias sensíveis para a Rússia, ainda há um fluxo indireto de peças e componentes críticos que alimenta a capacidade de guerra russa, frustrando os esforços ucranianos de neutralizar esses ataques de forma efetiva. O conflito também ganha uma nova dimensão com a entrada de tropas estrangeiras ao lado da Rússia. Nos últimos dias, oficiais americanos, ucranianos e sul-coreanos relataram que tropas norte-coreanas começaram a se mobilizar na região de Kursk, na Rússia, com a expectativa de que essas forças sejam logo enviadas para o fronte ucraniano. A participação da Coreia do Norte representa uma ampliação da coalizão pró-Rússia, sinalizando uma união de forças contra a Ucrânia e os seus apoiadores ocidentais. Essa cooperação externa pode ter implicações profundas no conflito, uma vez que as tropas estrangeiras ampliam a capacidade russa de reposição de efetivos em campo, ao mesmo tempo em que enviam um recado claro ao Ocidente de que a Rússia está disposta a aumentar a escala do conflito, se necessário. Com uma reserva maior de tropas, a Rússia pode aumentar a intensidade das operações sem o mesmo desgaste humano imediato, dando mais fôlego a Moscou em sua tentativa de manter uma guerra muito prolongada. E agora chegamos a uma questão crítica. Por que a Rússia intensificou a sua ofensiva justamente agora? Existem alguns fatores que podem explicar essa escolha de timing, começando pelas eleições nos Estados Unidos. As eleições americanas podem representar uma possível mudança na política de apoio à Ucrânia? Se a atual administração americana for mantida, espera-se que o suporte a Kiev continue em linha com o que vimos até agora. Porém, caso haja uma mudança na liderança, é possível que o apoio se torne mais limitado, com foco em negociações ao invés de suporte militar contínuo. Essa incerteza pode ter incentivado a Rússia a avançar agora, buscando consolidar uma posição mais forte no fronte antes de uma possível mudança de cenário. Outro fator é a aproximação do inverno. E historicamente, o inverno é uma estação que favorece a Rússia em termos estratégicos. A Rússia, com um histórico militar que inclui campanhas de resistência ao inverno, está mais adaptada a lidar com as adversidades climáticas. A Ucrânia, por outro lado, enfrenta o desafio de manter a sua população aquecida e alimentada enquanto combate uma guerra devastadora. O ataque à infraestrutura energética ucraniana é uma forma de explorar essa vulnerabilidade. Ao lançar uma ofensiva agora, a Rússia espera que as condições do inverno dificultem uma resposta eficaz da Ucrânia e que o desgaste psicológico e social enfraqueça a resistência. Com o avanço em áreas estratégicas no Donbás, a Rússia também procura consolidar o seu controle sobre pontos logísticos e territórios disputados antes de um eventual cessar-fogo ou período de negociação. Esse ganho territorial serve como uma moeda de barganha nas mesas de negociação futuras, ao mesmo tempo em que fortalece as suas linhas defensivas contra possíveis contraofensivas ucranianas. A situação na Ucrânia evolui de forma rápida e perigosa, e o conflito parece estar entrando em uma fase ainda mais intensa e complexa. A combinação das incertezas políticas no Ocidente, da chegada do inverno e do apoio internacional à Rússia coloca tanto Moscou quanto Kiev em posições muito delicadas. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade.